Em criança, tudo é novo e cheio de magia. Olhamos para o passado. Imaginamos o futuro. Por entre estas pedras milenares, semeei sonhos. Esta é minha terra, Bragança. Há um lugar onde criamos memórias que perduram para sempre. Bragança, naturalmente. Nós, portugueses, somos racistas ou não temos o devido esclarecimento que deveríamos ter sobre as raças e sobre as pessoas? Não, é essa questão eu julgo que é fácil de explicar. Nós não somos um país racista, isso não somos. Agora, que há, pontualmente, atitudes e comportamentos racistas, claro que há. São duas coisas distintas. Globalmente falando, nós não somos um país racista. A generalidade dos portugueses, a generalidade dos partidos abomina qualquer ideia de racismo. Agora, há sempre exceções, mas não são a regra, nem são a maioria. Há sempre comportamentos pontuais, minoritários, excepcionais. Mas esse dever de cidadania Sim. que as televisões Sim. deviam ter, e o serviço público em particular, seria uma maneira de se explicar bem o que é o conceito de racismo. Sim. Explicar, Sim. bater nessa tecla, porque as pessoas estão um pouco esclarecidas quanto a mim. Eu percebo, já voltaremos à história da televisão, mas deixe-me terminar o meu raciocínio relativamente à questão de fundo, à questão do racismo. Eu julgo que nós não somos, como digo, portanto a minha síntese é esta, nós não somos um país racista, nem xenófobo, nem radical, nem extremista, convivemos bem com o multiculturalismo. Agora, há comportamentos pontuais, individuais, excepcionais, mas isso é em toda a parte do mundo, mas isso não altera a nossa componente global. Segundo ponto, eu julgo que nesta matéria a população portuguesa tem bem a noção das regras, dos princípios, da forma de agir, de sentirem, e está mesmo vocacionada para uma integração das várias comunidades, uma integração saudável. Saudável. E isso vê-se um pouco em todo lado. Aqui na Grande Lisboa, que é onde há mais fenómenos, chamemos-lhe assim, de multiculturalismo, convivem comunidades muito diferentes entre si. E só pontualmente é que há um caso ou outro. Quer dizer, é raro, é excepcional. Quer dizer, que sobretudo comparado com outros países, quer dizer, olhemos para o que está a acontecer nos Estados Unidos. Quer dizer, um país líder do mundo, o país modelo para muita gente e para muitas gerações, tem comportamentos de racismo, de violência e de radicalismo inaceitáveis no século XXI. Portanto, nós não podemos considerar que está tudo feito. E este é o terceiro ponto. Concordo consigo que tem que ser sempre feita pedagogia. Tem que ser feito sempre serviço público. Tem que ser feito um exercício cívico de informação, de esclarecimento. Isso é importante. Agora, ainda voltando à questão das televisões, acho que sobretudo é a televisão pública que tem que fazer esse papel. Porque há uma enorme diferença entre a televisão pública e as televisões privadas. A televisão pública é financiada pelo Estado, numa parte significativa. E, portanto, se é financiada pelo Estado, tem aqui uma almofada de segurança. E se é financiada pelo Estado, tem que ter obrigações públicas, de serviço público, maiores do que têm as privadas. Mesmo assim, eu chamo a atenção, por exemplo, no domínio do setor privado de televisão. Eu estou mais ligado à SIC e, portanto, dou um exemplo da SIC. A SIC criou há muitos anos,
no início deste século, a SIC Notícias, que no plano da informação é um canal que faz serviço público. Exatamente. É um canal que não tem nenhum financiamento público e, todavia, é um grande referencial de serviço público. Eu acho que a SIC E a grande gafe que a SIC cometeu há pouco tempo, a SIC Notícias, não é SIC Notícias, a SIC, sobre aquela montagem dos Estados Unidos, da festa do Avante e tal, é uma bronca muito grande, não acha? Não devia acontecer uma coisa dessas, tanta gente a É uma trabalhar lá. falha pontual. Não sei como é que aconteceu, portanto não vou julgar ninguém. É uma falha, sim. A SIC reconheceu muito bem, pediu desculpa muito bem. Mas isso falhas, como o meu amigo sabe, acontece na vida das empresas todos os dias. Nunca devemos generalizar. E já agora, o apoio que o Governo deu, tanto à TVI como à SIC, o senhor acha que foi justo? Não é, quer dizer, o apoio que foi dado... Por exemplo, para a diáspora portuguesa, atenção. Doutor, para a diáspora portuguesa, sabe quanto é que o Governo deu? Não faço ideia. Deu 200 mil euros. Certo. Faz algum sentido isto? Não, repare, esse foi um apoio que não foi dado à SIC e à TVI, foi dado à generalidade da imprensa, seja a imprensa escrita, Sim. E no domínio do audiovisual. Bom, eu devo dizer a esse respeito o seguinte, em primeiro lugar. Eu não sou adepto, por princípio, não sou adepto que o Estado ande a apoiar a comunicação social. Salvo momentos ou situações absolutamente excepcionais. Mas não sou favorável. Porque isso, de alguma forma, condiciona, estabelece dependências, limita um pouco na prática, mesmo que não haja essa intenção, limita um pouco a independência dos órgãos de comunicação social. Em qualquer circunstância, compreendo, entre aspas, a situação excepcional que aconteceu, porque a pandemia foi um momento também, ele próprio, excepcional. Perfeito. E, portanto, para situações excepcionais, algumas medidas excepcionais. Só que depois, quando se abre a porta a essas medidas excepcionais, corre-se logo o risco de ter polémica, controvérsia, especulação e injustiças, porque eu não quero meter-me nisso, mas olhando para os dados que foram distribuídos, dos valores atribuídos aos vários órgãos de informação, a mim faz-me um bocadinho de impressão, dá um pouco a sensação de que uns receberam de mais e que outros receberam de menos. Exatamente. E, portanto, quando o Estado mete a mão em termos de distribuição de subsídios e de apoios, de um modo geral, dá sempre polémica, controvérsia e asneira e injustiça. Exatamente. As quatro coisas. Pois, e por falar em polémica, há duas polémicas enormes que nunca mais vão desaparecer da cabeça das pessoas, que é o Novo Banco e a TAP. Sim. A TAP, de uma certa forma, diz alguma coisa aos portugueses que vivem fora. Por exemplo, ainda hoje eu cheguei e não vi na TAP. Certo. Porque a TAP não tem a oferta que têm as outras companhias privadas. Claro. A TAP também é uma companhia privada, embora esteja intervencionada agora pelo Estado. Mas, por exemplo, o Novo Banco, nunca há responsáveis, agora foi apresentada. E houve muitos portugueses que foram lesados, que é os lesados do BES, e eu acompanhei toda essa situação em França e não só. E é verdade que nunca ninguém é responsável por nada. Não será bem assim. Não concordo totalmente com isso. Vamos por partes. Vamos primeiro ao Novo Banco e depois vamos à TAP. Relativamente ao Novo Banco, é uma situação muito difícil, em primeiro lugar. No fundo, o Novo Banco é herdeiro do antigo BES, que foi à falência. Pois foi. Vamos ser francos. O BES, Banco Espírito Santo, abriu falência há 6 anos, em 2014. E, portanto, esse é que é o facto gravíssimo. E se não tivesse sido criado um novo banco, o que acontecia ao Banco Espírito Santo era, como qualquer empresa que deixa de ter condições para funcionar, ia à falência. Exato. Aí, então, é que lhe posso garantir, perdiam muito mais, toda a gente, do que se perdeu com a criação do novo banco. Eu não estou a dizer que não se perdeu bastante. Agora, se deixasse ir o Banco Espírito Santo completamente à falência, que é o que aconteceria em circunstâncias normais a qualquer empresa, era dramático. Porquê? Porque é o banco mais comercial que há em Portugal. Portanto, a quantidade de pessoas que ia entrar na falência por causa da falência do Banco Espírito Santo. E então, hoje, há alguns lesados ainda do BES, é verdade, mas se o BES tivesse ido à falência, o número de lesados multiplicava por 10, por 100 ou por 1000. Era muito maior. Portanto, o problema esteve em o Banco Espírito Santo ter ido à falência e provavelmente as autoridades de fiscalização não se terem apercebido disso. Segundo ponto,
A criação do novo banco foi um mal menor. É um mal, mas é um mal menor. O Estado, direto e indiretamente, meteu lá dinheiro. Pois, é um mal, é. Mas se não tivesse metido, era um mal muito maior, porque ia toda a gente à falência. Tudo quanto eram clientes do banco iam perder. Funcionários do banco ia tudo para o despedimento. E são milhares. Depositantes iam perder. Porque a falência, então, isso era dramática. Então nós não estávamos a falar de lesados do BES, nós estávamos a falar da calamidade do BES, uma catástrofe completa. Portanto, é tudo muito relativo. Terceiro ponto. Há que punir os responsáveis. Certo. Mas isso, neste momento, acabou em uma investigação do Ministério Público. Já foi dada uma acusação. Desde Ricardo Salgado a mais umas dezenas de pessoas estão acusadas da prática de uma pancada de crimes e agora vão a julgamento. Dir-se-á, demorou muito tempo, é verdade. Mas também é uma investigação complexa e autoridades de outros países não ajudaram muito porque demoraram muito tempo a fornecer informações que eram precisas. Mas digamos que, no essencial, acho que é um exagero dizer, olha, isto está tudo a correr mal. Não é bem assim, porque sintetizando, se o BES tivesse ido à falência com qualquer empresa que perdeu condições, era uma calamidade para muito mais pessoas. O Estado meteu lá dinheiro, se o Estado não tivesse metido, a situação era bem pior, porque então o banco desaparecia mesmo. Portanto, tudo é relativo. Tudo é relativo. E, portanto, foi feito, eu acho que foi feito os possíveis, os impossíveis, para salvar um banco que, se tivesse ido à falência, porque é o banco mais comercial que há em Portugal, é o banco das pequenas e médias empresas, se tivesse ido à falência, era um abalo em Portugal. Eu chamo sempre a atenção do seguinte, no tempo do presidente Bush, foi à falência o Lehman Brothers. Recordas? Pois é. Mas o homem foi logo condenado e está preso. Não, mas o ponto agora não é esse. O ponto agora não é esse que eu quero dizer. Não, o que eu quero dizer é o Lehman Brothers abriu uma crise brutal. Eu sei. Nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Exatamente. Hoje, qualquer autoridade nos Estados Unidos, se pudesse voltar atrás, não tinha deixado cair o Lehman Brothers. Agora, imagino que nós tínhamos deixado cair o Banco do Espírito Santo. Estavam milhares de depositantes a queixar-se que perderam os seus depósitos. Mas basta só ver isto. Eu já não falo dos trabalhadores, eu já não falo dos clientes. Agora, milhares e milhares de pessoas tinham ali os seus depósitos, entre os quais muitos e muitos imigrantes iam perder tudo. Isto era justo. Isto era correto. Gostavam que isto acontecesse. O que significa que é assim. Tudo na vida é relativo. A solução que foi encontrada não foi boa. Não. Mas foi um mal menor. O outro é um mal maior. É a diferença entre nós termos um problema ou ter uma catástrofe. É a diferença entre termos aqui uma pequena ferida que se cura em meia dúzia de meses ou termos um cancro que mata mesmo. Pois. Doutor Luís Marques Relativamente à Mendes. TAP. Pois, à TAP, exatamente. A TAP é importante. Eu acho que a para os TAP, portugueses. é sobretudo o que aconteceu agora com a TAP. É sobretudo um problema no essencial decorrente da pandemia. Ou seja, com a pandemia parou a aviação. Pois foi. Parou em todo o mundo. E todos, de um modo geral, só para falar na Europa, todos os governos tiveram que meter dinheiro nas várias companhias. Apoiar. Tiveram que apoiar. Ora, qual é apenas a diferença? É que todos tiveram que apoiar. Uns têm que apoiar mais, outros menos, porque há companhias que, por natureza, já são mais sólidas do que outras. Nós somos um pequeno país, portanto, a nossa companhia nunca terá a mesma solidez do que terá uma Lufthansa. E, portanto, a intervenção em Portugal foi um pouco mais violenta, digamos assim, comparado com a nossa dimensão, do que a intervenção de outros países. Mas, em grande medida, se não tivesse sido a pandemia, o caso da TAP não era propriamente a Mas como é que o Dr. Luís polémica. Marques Mendes resolveu o problema da TAP? Repare, não acho que a solução que o Governo encontrou seja desequilibrada. Não. Acho que foi equilibrada. Acho que foi equilibrada. Era muito difícil fazer diferente, porque a alternativa... Quais eram as duas alternativas? Eram ambas péssimas. Uma vez mais, em tudo na vida, não se pode olhar apenas
para a solução que foi adotada. Tem que se ver quais eram as alternativas. As As alternativas, uma era a falência. Ia dar a situação do BES. Quer dizer, há milhares de pequeninas empresas que dependem da TAP. Se a TAP fosse à falência, o desemprego era brutal. Era um murro no estômago da economia nacional. Porque não é apenas a TAP e os seus 10 mil trabalhadores. São milhares de empresas que dependem da TAP. Portanto, a falência era um desastre. É como o Banco Espírito Santo. Segundo, a outra alternativa era a nacionalização. Bom, mas a nacionalização e ficava o Estado ali, dono da companhia, novamente, como há uns anos atrás, mas o Estado não tem vocação para ser dono. E, portanto, acho que neste momento existe uma quase nacionalização, porque o Estado tem 70% do capital, mas com a lógica de que é uma coisa, obviamente, transitória, e, portanto, apenas durante este período. Portanto, acho que esta solução pode não ser brilhante, mas quando se atua em desespero e em estado de necessidade, não há soluções brilhantes. Não há soluções perfeitas. Há soluções, como eu costumo dizer, más e péssimas. E quando nós temos que fugir ao péssimo, temos que tentar encontrar com equilíbrio o mal menor. E eu acho que foi na TAP. Qualquer outro governo, do meu ponto de vista, faria mais ou menos o que este governo fez na TAP. Luís Marques Mendes, o senhor concorda ou que pensa sobre a situação da Europa ter apoiado toda a Europa? Ou seja, desta vez nós conseguimos arranjar uma solução para todos. Acho que agradou a todos. Como é que o senhor vê a missão da senhora Merkel e do senhor Macron chegando ao contacto que proximamente o Portugal vai ser o presidente da União Europeia? Olha, eu acho que a senhora Merkel e o senhor Macron são os dois grandes pilares da Europa. Pois. E acho que o grande problema para a Europa vai ser quando eles deixarem de estar à frente dos lugares onde estão. Seja um, seja outro. Porquê? São dois ou três apontamentos muito rápidos. A Europa é um projeto essencial, essencialíssimo. Foi no passado, é no presente e é no futuro. Mas a Europa vive há muitos anos várias crises. E, portanto, a Europa vive em dificuldades ou de identidade ou de resolver alguns problemas específicos. E, portanto, segundo dado, perante esta crise, a Europa só tinha duas posições. Ou a Europa tinha uma solução global, profunda, séria, com capacidade de intervenção, ou a Europa partia-se toda. Exatamente. Havia um sério risco da Itália abandonar, riscos de países terem o populismo a crescer e, portanto, as divisões iam ser brutais na Europa. Se a Europa não tem tido a solução que teve, eu acho que se ia partir toda, aos bocados. Era o fim do projeto europeu. E não estou a exagerar, é a sensação que eu tenho. Podia ser catastrófico. Terceiro dado, neste quadro, o eixo franco-alemão foi indispensável. E a minha opinião, há muitos anos é isto. A Europa vai bem quando o eixo franco-alemão funciona. A Europa vai pior quando o eixo franco-alemão desaparece, não funciona ou está gripado. A questão da Grã-Bretanha já está ultrapassada, os europeus já assimilaram. Não vale a pena olharmos, chorarmos sobre leite derramado, olhar para trás. Quer dizer, é mau que o Reino Unido tenha saído, mas saiu, ponto. Pois. Foi a decisão do Reino Unido, ninguém deve estar obrigado, ninguém deve estar na União Europeia de forma obrigada, e, portanto, decidiram sair. Foi pena, foi mau. Mas eles estão a negociar para não pagar. Não, quer dizer, eles estão a negociar, vamos lá ver, vamos por para ver partes. se pagam o menos possível. Eles estão a negociar o acordo futuro de relação com a União Europeia. Mas isso é bom. O que foi negociado foi o acordo de divórcio. E agora está a ser negociado dentro da Europa qual é a relação futura, porque é bom que mantenhamos boas relações. Mantenhamos boas relações, porque o Reino Unido é, de facto, uma parte importante da Europa. Deixa de estar na União Europeia, mas não deixa de ser uma parte importante da Europa. A Noruega não está na União Europeia, mas não deixa de ter uma relação importante. Exatamente. A Suíça
a mesma coisa. Portanto, é este acordo que se está a negociar e agora temos que deixar ver. E quando há uma negociação, evidentemente que quem quer pagar o menos possível e quem tem que receber, quer receber o mais possível. Agora, eu acho que o mais importante para a Europa é o seguinte. Para mim, isto é que é a questão fundamentalíssima. Esta pandemia podia ter destruído o projeto europeu. E se não tivesse sido a senhora Merkel e o senhor Macron, eu acho que o projeto europeu tinha ficado mesmo destruído. Ao contrário, com a intervenção do eixo franco-alemão, acho que a Europa ganhou força, ganhou vigor, ganhou democracia e ganhou mais futuro.